Olá pessoal, eu sou o pastor Ronaldo da igreja Porto a Casa, localizada aqui em São Paulo, e eu quero falar para vocês agora sobre a visão reformada calvinista da eleição, no caso, eleição incondicional. Então, vá para a página 38 da apostila, nós começaremos o artigo do Bruce McDowell, que ele vai falar assim de Romanos capítulo 9, versículos 6 ao 26. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta, porque esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conhecer de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos. Então aqui já começa o entendimento da eleição calvinista, observe. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, ou seja, não tinham feito nada. Para que o propósito de Deus quanto à eleição, observe a eleição, eles não tinham nascido nem praticado bem ou mal. Então lá vem, quanto à eleição, prevalecesse não por obras, ou seja, ó, tá vendo? Não há condições, é incondicional. Não por obras, mas por aquele que chama, ou seja, aquele que determina todas as coisas. Então, versículo 12, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, ou seja, já havia determinado. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, ou seja, eles não haviam feito nada ainda, né? Versículo 14, aí entra, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Então o homem olha e fala assim, mas eles não tinham nascido, não tinham feito nada, nem praticado bem ou mal, e já havia uma determinação sobre as suas vidas. Então, aí vem o pensamento humano em relação a contestar Deus, e Paulo já escreve sobre isso, né? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? O próprio Paulo responde, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, aí já pega a história de Moisés no caso de Faraó, terei misericórdia de quem me aprover, ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Então a resposta de Paulo para aqueles que querem contestar Deus nas suas ações ou acusar Deus de injustiça é essa: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então o versículo 16 diz assim, Paulo respondendo isso, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, Paulo está falando sobre essa soberania de Deus, sobre essas ações de Deus, sobre essa determinação de Deus que está baseado na sua soberania e que é perfeita. Versículo 17, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, falando de Faraó sobre a situação de aprisionar o povo de Israel e o endurecimento do coração de Faraó, né? Então, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Versículo 18, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, você observa aí como está sendo explicado através do apóstolo Paulo as decisões de Deus, a forma que Deus trabalha na história e a forma que Deus trabalha com os seus eleitos e não eleitos. Versículo 19, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aí o próprio Paulo responde, né? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem fez, por que me fizesse assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então Paulo já começa a mostrar aí sobre a eleição de Deus, sobre a soberania de Deus, e que nós somos vaso na mão do oleiro, somos barro, e não temos direito de dizer ao oleiro, àquele que nos fez,
sobre o que ele deve fazer, como ele deve ordenar a terra, como ele deve dirigir os planos, né, o plano dele sobre a terra. Então, versículo 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Então o texto é bem claro sobre vasos de honra e vasos de desonra, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz a Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Então, você vai perceber como a visão calvinista reformada vai interpretar Romanos 9, baseado numa eleição divina antes da fundação do mundo, e tanto Jacó como Esaú não tinham feito nada, nem nascido, e Deus já havia determinado o plano dele sobre as suas vidas. Continuando agora, você vai lá para a página 39, você vai ver o tópico no meio da página chamado assim, eleição incondicional definida. Vamos ver mais o que o calvinismo vai falar sobre a eleição incondicional e as suas explicações. Então, segue o texto no primeiro parágrafo, que diz assim: o que se quer dizer por eleição incondicional? Antes de definirmos isso, é útil entender primeiro alguns termos relacionados. Então agora ele vai tratar de alguns termos que são importantes para que a gente possa entender toda essa visão relacionada à eleição incondicional. Lembrando que o clássico é condicional, ou seja, uma eleição baseada na condição dos seres humanos que podem agir mediante a graça preveniente e o livre-arbítrio, e isso os torna responsáveis. Na eleição incondicional, ela é uma eleição vinda de Deus e o ser humano não fez nada para merecê-la, ou seja, é um ato exclusivo totalmente de Deus. Por isso que é o monergismo, não há ação humana nenhuma nessa eleição, por isso ela é incondicional. Então, seguindo o texto, é útil entendermos alguns termos relacionados, né? O primeiro termo seria pré-ordenação. O ensino da Escritura sobre a eleição é uma parte de uma doutrina mais ampla da soberania absoluta de Deus. Não somente nossa eleição para a salvação, mas tudo o que acontece no universo é parte do decreto eterno de Deus. Então, aqui já entra um pouco da explicação dessa eleição incondicional, porque o entendimento claro é que Deus é soberano sobre todas as coisas e nada foge do seu controle. Agora ele usa o termo pré-ordenação, ele explica, é o plano de Deus soberano. É o plano soberano de Deus no qual ele decide tudo. Então, pré-ordenação é esse plano soberano de Deus. É onde ele decide tudo, é o que acontecerá no universo. Então, nada acontece por acaso. Então, qualquer detalhe que está ocorrendo no universo neste momento, nossos pensamentos, nosso falar, nosso agir, nosso andar, o que ocorre na natureza, tudo que ocorre no universo que gera movimento, tudo isso está baseado na primeira causa, que é Deus, gerando força para que todas as coisas andem em caminho segundo a sua vontade. Então, Deus conhece todas as coisas antes que aconteçam, e isso porque as planejou e as faz acontecer. Então, perceba aí que Deus é a primeira causa, não é Deus conhece aquilo que o ser humano irá fazer pela sua liberdade. Isso aí é presciência e a explicação do arminianismo clássico. Não, Deus conhece todas as coisas porque ele planejou para que essas coisas aconteçam segundo aquilo que ele determinou. Então, Paulo escreve, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito
propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Então, vemos no relato da vida de José como embora, aqui ele vai dando um exemplo, né? Como embora seus irmãos o tenham vendido para ser escravo no Egito, Deus usou isso para o bem, para salvar a ele e aos egípcios da fome. E olha o que José diz. Ó. José diz aos seus irmãos: assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus. Percebe aí? No relato bíblico, os irmãos que prejudicaram José, jogaram ele no buraco e ele acabou sendo vendido escravo. Os irmãos, no relato bíblico. Mas quando José fala com os seus próprios irmãos, ele declara: não foram vocês, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Gênesis 45:8. Então, tudo está debaixo do controle de Deus. Assim, não precisamos ficar ansiosos. O salmista diz: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Salmo 115, versículo 3. Então, tudo que ocorre, todas as ações humanas, todas as ações de pensamento, todas as intenções, tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Isso é a pré-ordenação. Outro ponto, que é a explicação do calvinismo, né, que é diferente do arminianismo clássico, é a predestinação. Vamos observar o que eles falam sobre a predestinação na página 39. Ó. Predestinação, ela é uma parte da pré-ordenação. Então, pré-ordenação é esse controle de Deus, é o plano de Deus sobre todas as coisas. E uma parte desse controle é a predestinação, ela faz parte da pré-ordenação, no fato de ser o plano de Deus para o destino eterno do homem, céu ou inferno. Então, Paulo explica aos Efésios como Deus nos predestinou em amor. Então, essa predestinação, que faz parte dessa pré-ordenação, ela é baseada em amor. E Paulo vai e coloca em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 6. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, lembre-se aqui, ó, antes da fundação do mundo é porque não havíamos feito nada, nem para bem, nem para mal, igual ao texto de Romanos 9. Deus amou Jacó e aborreceu de Esaú, sem eles terem feito tanto para o bem como para o mal. Não havíamos feito nada. Você foi escolhido antes da fundação do mundo, sem ter feito nada, e não foi pela presciência no sentido em que Deus sabia que você iria fazer. Não, você foi escolhido por Deus sem haver feito obra nenhuma. Então, por isso que é uma eleição incondicional. Você não teve nenhuma participação nessa salvação. Então ele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou, que observe a predestinação para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Continuando o texto, no último parágrafo da página 39, Paulo fala aos romanos dos mistérios do que Deus fez por nós em Cristo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, indo agora para a página 40, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 30. E aí ele vem com uma outra explicação em relação à presciência. Ó. O pré-conhecimento, que é essa presciência de Deus sobre nós, significa que ele nos amou de antemão. Entendeu? Então esse é o pré-conhecimento. Essa é a ideia, essa é a explicação do pré-conhecimento. Na linguagem bíblica, conhecer significa amar. Assim, aqueles a quem Deus de antemão amou, também os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus. Sua pré-ordenação dos crentes é baseada em seu amor eterno. Então, essa presciência é baseada no amor de Deus. Agora, indo para eleição incondicional, da página 40, que ele vai falar assim: eleição pode ser definida como o propósito eterno de Deus de salvar alguns
da raça humana. Então observe essa palavra, alguns, não todos, porque os eleitos não são todos, os eleitos são alguns da raça humana em e por Jesus Cristo. Pedro escreveu sua primeira epístola aos eleitos de Deus, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, aos eleitos de Cristo são alguns que Deus escolheu para a salvação. Então, eu quero que você vá para o último tópico da página, que vai falar sobre a escolha soberana de Deus, que vai enfatizar mais e dar mais força na explicação da eleição incondicional pela visão reformada, pelos 5 pontos do calvinismo. Então, a escolha soberana de Deus, no último parágrafo da página 40, começa da seguinte forma: eleição é um fato diário, pois se cremos que Deus tem algum controle sobre a história e as nossas vidas, devemos crer em algum tipo de eleição. E ele dará alguns exemplos. Por exemplo, Jesus escolheu 12 discípulos com os quais gastou 3 anos. Então, haviam muitos mais discípulos, mas Jesus escolheu 12. Então aí você já vê uma eleição da parte de Jesus. Ele poderia ter escolhido mais ou diferentes discípulos. Então, Jesus enviou seus discípulos para pregar o evangelho, Mateus 10. Ao serem guiados por Deus para ir numa ou noutra direção, houve eleição. Então, está vendo a ideia? Sempre vai haver eleição, tanto da parte de Deus, como da parte da obra de Jesus, como da parte dos discípulos e da nossa parte. Sempre vai haver uma opção, uma escolha, uma eleição. Os discípulos escolheram ir em determinadas cidades e se eles escolhem ir para uma cidade, significa que eles não escolheram ir para outra. Então sempre vai haver essa ideia de eleição no universo. Então houve eleição. Ir para o oeste e não leste significa necessariamente que certas pessoas não ouvirão a mensagem do evangelho. Se você decide compartilhar o evangelho com um amigo, mas não com outro conhecido, distante, você estará experimentando uma forma de eleição. Então, necessariamente, milhões de outros não estarão tendo a oportunidade de ouvir as boas novas das quais você está falando. Então, a ideia da explicação da eleição pelo caminho calvinista, pela teologia calvinista, é mostrar que tanto em Deus há essa dinâmica, essa postura de eleição, como houve em Jesus, na sua obra, na sua missão na terra, como houve nos discípulos e como isso há também em nós. Em nossa salvação, começando lá na página 41, primeiro parágrafo, em nossa salvação, Deus faz sua escolha soberana quanto a quem salvará. Não há nada num homem ou no que ele faz que faça Deus escolhê-lo, nem é a vontade do homem escolher a Deus. João capítulo 1, versículo 13. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, Romanos 9, 16. Então, o que você percebe aí? O homem jamais escolheria a Deus, o homem jamais teria condições de escolher a Deus. Essa escolha soberana, essa eleição soberana, parte de Deus para salvar alguns eleitos que estão na terra. Então, o que você precisa entender é que, pela visão reformada, quando se olha o homem após a queda, todos já estão condenados, todos já estão indo para o inferno. Então, aprove a Deus a misericórdia em Deus em salvar alguns eleitos. Então, quando você recebe esse sentimento da eleição, esse conhecimento da eleição, a sua visão não pode ser ou querer explicação do porquê Deus não escolhe a todos ou do porquê Deus não escolhe outros que estão indo para o inferno. A sua visão é, quando você descobre a eleição, quando você tem conhecimento da eleição, você se satisfaz, você se regozija
pelo fato de Deus ter te escolhido, ou seja, te escolheu não pelo que você faria, não pelo que você tem, porque nada em você pode fazer com que Deus o escolha. Então, quando você entende e tem conhecimento da eleição, você se regozija pelo fato desse Deus justo, mas ao mesmo tempo amoroso, ter te escolhido. Então a sua visão e o seu entendimento deve estar nesse âmbito, nesse limite, e não tentar pular o limite de saber por que Deus não escolhe outras pessoas. Seguindo o texto, na página 41, você vai ver o tópico liberdade do homem, que vai falar assim: se Deus escolheu soberanamente quem ele salvará e determinou o que acontecerá em cada detalhe da história, por que deveríamos ser responsáveis? Então aí entra aquela questão: por que somos responsáveis se é Deus que escolhe todas as coisas e determina todas as coisas, né? Cada pessoa faz todas as suas ações livremente, de acordo com a sua vontade, mas essas ações também são a obra do propósito eterno e pré-ordenação de Deus. Então, mesmo que haja esse entendimento de responsabilidade e liberdade que está em você, não um livre-arbítrio, mas uma livre agência ou uma livre regência, porque você tem uma liberdade, mas você está limitado nessa questão de algo que te escraviza, um pecado que te escraviza, né? Então há uma ideia desse pensamento reformado em relação a isso, né? É difícil para nós, a partir da nossa perspectiva humana limitada, entender como Deus pode pré-ordenar, ou seja, é o plano de todas as coisas, né? Tudo o que acontecerá, e ainda nos manter plenamente responsáveis por nossas ações. Então, são duas ênfases bíblicas que não podem ser negadas. A Bíblia enfatiza que Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus determina todas as coisas, nada foge do controle de Deus, é uma verdade bíblica. A segunda verdade, e que ela parece ser conflitante com a primeira, mas não é o que o homem é responsável por suas ações e ele terá que prestar contas por tudo aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa, aquilo que ele faz com o seu corpo, aquilo que ele faz com o próximo e aquilo que ele faz com a terra. Então o homem prestará contas a Deus, ele é totalmente responsável por suas ações. Então são duas verdades que são enfatizadas nas escrituras e parece que tipo assim, uma verdade na direita, outra verdade na esquerda, e que parece que elas são conflitantes, mas na verdade elas são duas verdades e Deus planejou essas duas verdades e ele as executa de maneira perfeita e a nossa mente limitada não consegue compreender. Vamos ver um exemplo em relação a isso. Todavia, isso é consistente com o ensino da Escritura. Veja o sermão de Pedro no dia de Pentecoste. Olha o que fala em Atos 2:23. Sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então o que você percebe aí? Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então Jesus foi entregue por esse desígnio determinado de Deus, essa presciência, essa pré-ordenação. Aqueles homens fizeram aquilo que Deus havia determinado e mesmo assim eles são responsáveis por terem matado o santo que andou sobre a terra. Então, Pedro reconhece que, embora estivesse no plano de Deus que Jesus fosse morto, os judeus que condenaram Jesus e o entregaram aos romanos, que o crucificaram, foram culpados por suas ações. Então, olha lá, Deus ordena os meios, bem como os fins dos eventos humanos. Então, tanto os meios como os fins são totalmente determinados por Deus. Então não há tipo assim, os meios é o homem que faz e Deus determina os fins. Deus determina os fins. Não tem nada a ver. Os meios e os fins, todas as nossas ações, nada foge daquilo que é o controle de Deus. Então, Deus ordena os meios, bem como os fins dos eventos humanos, sem violar a liberdade e responsabilidade humana. E é aí que a nossa mente limitada não consegue entender como Deus
pode ser perfeito nessa administração e isso ser de maneira justa. Isso é adicionalmente ensinado na oração dos discípulos após Pedro e João terem sido soltos do Sinédrio, o tribunal judeu, quando disseram, olha o que eles falam, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram, Atos 4, 27 ao 28. Então, eles mataram o Salvador, eles mataram o nosso Senhor, e as suas ações, segundo as Escrituras, foram realizadas segundo o propósito de Deus, ou seja, a determinação de Deus, e eles são responsáveis por isso. Há uma responsabilidade humana. Então, seguindo o texto, aqui vemos que nada, nem mesmo a morte ofensiva do Filho de Deus acontece a parte do propósito fixado por Deus. Deus assegura soberanamente que sua mão forte acompanha a sua vontade. Todavia, aqueles que praticaram esse assassinato maligno de Jesus eram agentes plenamente responsáveis diante de Deus por suas ações. Então, você nota aí que o homem é totalmente responsável por aquilo que ele faz. Então, para terminar, seguindo o texto, bem no finalzinho da página 41, o calvinista crê que todo mundo é totalmente livre para fazer o que quer. Lembre, não livre-arbítrio, livre. E aí depois o calvinista vai falar livre agência ou livre regência. Livre para fazer o que quer. Deus não coage alguém a fazer algo contra a sua vontade. Mas todo o mundo, e aí seguindo pela página 42, é escravo do pecado. Assim, nessa escravidão, o homem não pode escolher o bem em vez do mal. O homem é como um peixe dentro d'água. O peixe, se ele sair da água, ele morre, ele não sobrevive fora da água. Assim é o homem no seu pecado. É como se ele vivesse no seu pecado e ele não consegue habitar fora dele, ele não consegue viver fora dele. Você poderia comparar isso com o alcoólico que tecnicamente pode fazer uma escolha de beber ou não beber, mas ele não pode parar de beber. Está escravizado ao álcool. Todavia, ele é livre para escolher seguir a Cristo ou rejeitá-lo, mas ele faz exatamente o que seu coração deseja. Ele segue o desejo do seu coração, que é continuamente para o mal e ódio para com Deus. Ele entrega-se livremente ao pecado que ama, mas o homem não tem um livre-arbítrio para escolher a Cristo ou rejeitá-lo. A vontade do homem está presa às cadeias do pecado. Então, esse homem é escravo do pecado, ele está morto no pecado. Então, um peixe, ele não sabe que ele está vivendo na água, que existe a possibilidade de viver na terra. Não, ele nasceu ali, ele não consegue ver um mundo fora dali. Então, esse é o habitar do homem. Ele nasceu em pecado, ele não consegue respirar fora dali, ele não consegue ver um mundo diferente dali. Ele é escravo do pecado e só Deus pode gerar no homem um espírito novo, gerar no homem uma nova natureza para que ele comece a reconhecer a Deus, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, essa é a eleição incondicional, não depende nada do homem, não depende nada de você. Você estava morto nos seus delitos e pecados e foi Deus que veio e gerou vida novamente em você. Então, o cristão também não tem um livre-arbítrio, pois o Espírito de Deus muda a vontade daquele escravizado pelo pecado para escolher seguir a Cristo. Como Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ou seja, aqueles que o Pai dão a Jesus. Ou seja, a eleição é isso, a escolha de Deus sobre pessoas que vão vir a Cristo. João 6,37. Ele continua mais tarde para dizer: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. João 6,65. Então, daqueles que vêm, Jesus disse: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu não perderei nenhum de todos os que me deu. João 6,37. Deus assim captura nossa vontade para que nunca o rejeitemos totalmente, se somos realmente seus. Então, o que você percebe aí? Que
Deus escolhe os seus eleitos para que possam reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Então, o último tópico, reprovação, na página 42. No caso das muitas pessoas que não estão entre os eleitos, Deus fez uma decisão eterna de não lhes conferir sua misericórdia. Lembra de Romanos 9? Ele tem misericórdia de quem quer. João escreve em Apocalipse: daqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Ou seja, eleitos desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, e aqueles que não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Em vez disso, Deus os punirá com juízo por seus pecados. Chamamos isso de reprovação. Essa é a doutrina da reprovação segundo o pensamento reformado. Então, espero que possa ter ficado mais claro a questão da eleição incondicional. Deus abençoe. Estamos aí para a próxima aula. Valeu, pessoal.